Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, eu espero que vocês estejam bem em tempos de reclusão, de isolamento social, em tempos de quarentena, quando aquele provérbio antes só do que mal acompanhado faz mais sentido do que nunca. Eu gostaria de propor que nós focássemos no Salmo de número 30 e aprendêssemos um pouco mais com a Palavra de Deus. Eu quero mais uma vez propor que o Salmo pode ser estudado da seguinte maneira: dos versos 1 ao verso 5, dos versos 6 ao verso 7 e depois do verso 8 ao verso 12. Lembrando que a primeira parte, Salmo 30 de 1 a 5, e a terceira parte, Salmo 30 de 8 a 12, essas partes funcionam como um espelho. Elas estão diretamente relacionadas, como eu vou mostrar em alguns instantes. O foco central está nos versos 6 e verso 7. Não somente é o foco central, mas é o problema central. E este problema, ele é descrito da seguinte maneira: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste que a minha montanha permanecesse forte. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. Então aqui está a raiz do problema. E o problema, de acordo com Martin Henry, é o problema de achar em nossos sonhos e devaneios que as coisas que estão bem conosco hoje serão assim amanhã, que o clima agradável hoje permanecerá agradável sempre, e depois percebermos que este não é o caso e relembrarmos a insensatez da atitude de achar que em nossa prosperidade nós sempre estaremos. E assim, Spurgeon, no seu comentário, fala sobre William Strutter, que é um outro comentarista que ele cita, e William Strutter diz que nós nunca estamos em maior perigo do que quando nos encontramos sob o sol da prosperidade. Se Deus sempre nos agradar e nunca fizer com que experimentemos algum tipo de tribulação, isto, de acordo com William Strutter, é mais um sinal da negligência divina do que do seu amor paterno. Em outras palavras, de vez em quando Deus permite que nos encontremos em tribulação. E o salmista Davi, no Salmo 30, verso 6, diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. E aqui então nós temos o primeiro aspecto desse problema central, que é esta convicção de que nós não seremos abalados. Em nossa prosperidade estaremos sempre firmes. Hoje eu estou saudável, eu ficarei saudável o resto da minha existência. Hoje eu tenho dinheiro, eu terei dinheiro o resto da minha existência, e assim a coisa segue. E firmar a esperança nestas coisas que são dádivas divinas mais do que no próprio Deus. Mas um segundo aspecto deste problema central está no verso 7. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste que a minha montanha permanecesse forte. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. Então aqui o problema, a segunda parte do problema central, é que Deus, no verso 7, concede ao salmista o quê? O desejo do coração dele. Ele está com a montanha firme, ele está na prosperidade, ele está no auge, ele está no ápice da vida. Deus concede aquilo que ele tanto quer, para descobrir depois que tudo não passou de uma grande vaidade e de um grande erro, porque a segunda parte do verso 7 diz o seguinte: que o mesmo Deus que lhe firmou a montanha, agora é aquele que oculta dele, do salmista, o seu rosto e o deixa conturbado. Ora, este é o problema de confiarmos demais em nossa prosperidade
em nós mesmos, nas forças dos nossos braços e dos nossos recursos. Então, com base nisso, eu quero salientar 3 problemas, ou 3 perigos. Primeiro, o perigo de ser arrogante diante do Senhor. Quanto a mim, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Perigo de ser arrogante diante do Senhor. Perigo número 2, de ser ou de ter concessões feitas pelo Senhor e achar que tais concessões são as evidências que eu preciso para afirmar a minha prosperidade para sempre. Em outras palavras, que Deus sempre estará do meu lado fazendo tudo aquilo que eu quero. Terceiro perigo, o perigo de ter da parte do Senhor a sua face escondida, ocultada de nós. Estes são 3 perigos que o salmista ele lamenta ter acontecido em sua vida e quer rever o quadro. Então, os versos 6 e o verso 7 apontam para este problema central. E R.T. Kendall, que substituiu o Dr. Martin Lloyd Jones no ministério pastoral em Westminster Chapel, em Londres, ele disse um dia que quanto mais tempo uma pessoa leva entre o pecado e o arrependimento, tanto menos madura esta pessoa é. Quanto menor o tempo entre pecado e arrependimento, tanto mais madura espiritualmente esta pessoa é. Por quê? Ora, é simples. A sensibilidade espiritual numa pessoa madura, ela está aguçada. Quanto menos espiritualmente sensível eu sou, tanto mais tempo eu levarei para reconhecer que o erro desagradou a Deus, que o erro machucou o próximo, que o erro constrangeu minha própria consciência. Mas quando eu e você somos maduros na fé, a R.T. Kendall diz o quê? Que quanto mais rápido eu reconheço o erro e me arrependo, tanto mais maduro eu sou. O contrário é verdadeiro. Quanto maior o tempo entre arrependimento, erro e arrependimento, tanto menos maduro eu sou. E assim nós vamos a Provérbios capítulo 28, verso 13, um verso belíssimo da palavra de Deus que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós somos desafiados a resolvermos o problema central. Quando o problema central é resolvido, conforme nos versos 6 e 7 do Salmo 30, você tem os 2 aspectos que são como que espelhos no Salmo 30, que são os versos de 1 a 5 e o verso de 8 a 12, que eu quero rapidamente salientar para você. A primeira parte do espelho fala sobre eu clamo, eu suplico, eu converso, eu considero, eu reconheço e eu zelo pelas coisas do Senhor. Consequentemente, o Senhor entra em minha vida provocando regozijo e a alegria. E isto faz com que eu cante hoje e louve o Senhor para sempre. Isso está com base nos versos 1 a 5. Mas se você vai para os versos 8 ao verso 12, a ideia se completa. Porque na primeira parte o salmista está agindo, agora na segunda parte, 8 a 12, o espelho, o outro espelho a qual me referi, Deus está agindo. E aqui o Senhor levanta, o Senhor honra, o Senhor alegra, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor disciplina. Consequentemente, eu cantarei e louvarei a glória deste Deus. E Deus, em sua bondade, Ele favorece e Ele também conforta. Então você observa que o Salmo 30, ele tem 2 realidades complementares no início e no fim, e um problema central, e é este problema que precisa ser resolvido diariamente em nossas vidas. A primeira epístola de João, no capítulo 1, os versos 8 ao verso 10 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Concluindo então, eu quero desejar que você continue prosperando com a bênção do Senhor sobre sua vida, mas jamais fazendo desta prosperidade uma razão e um motivo de vanglória. Muito pelo contrário, que você possa fazer como o salmista, reconhecer a grandeza de Deus e exaltar o Senhor em sua bondade. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.